Olá, tudo bem com você, família? Espero que todos estejam bem e estamos na nossa 11ª aula de Educação Física com o objeto de conhecimento Esportes Paralímpicos. Faltou um S ali, ó, Esportes Paralímpicos. Bom, Judô Paralímpico. Vamos às atividades. Esteja aí com seus materiais para suas anotações, lembrando que é muito importante que você faça as anotações, porque ao final do percurso das nossas aulas, do nosso objeto de conhecimento, muitas informações vão ser necessárias para você concluir aí algumas atividades, tá? Então, página 51, continuando aí, né, falando sobre o judô paralímpico. Atividade 4, agora você vai ter um momento de reflexão. Então, refletindo. Você aprendeu que o judô paralímpico é praticado por deficientes visuais, divididos em 3 classificações. Lembra que teve uma atividade da aula passada que foi solicitado que você pesquisasse sobre essas classificações. Eu espero que você tenha conseguido aí pesquisar e tirar as suas dúvidas. Agora é o momento de refletir e sintetizar os conhecimentos sobre essa atividade. Para isso, você deve registrar no seu caderno as suas sensações e percepções ao realizar as atividades, propondo alternativas para superar as dificuldades da prática esportiva paralímpica. Lembrando que, embora os esportes paralímpicos, né, sejam para as pessoas que têm um determinado tipo de deficiência, elas não se limitam, né? Elas vão além, elas não ficam ali paradinhas por conta delas terem uma deficiência, elas se provam. Então, aí já é um grande aprendizado para a gente também, né? E lembrando aí sobre as categorias que eu acabei de citar aqui, sobre as classificações, na verdade, né? O judô paralímpico. Então, além das categorias por peso, os judocas são divididos também em 3 classes, de acordo com o grau da deficiência visual. Todos começam com a letra B, né? De blind, cego em inglês. B1, B2 e B3. Nos Jogos Paralímpicos, atletas de diferentes classes podem competir juntos. A B1, a classificação B1, são atletas cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato de uma mão a qualquer distância, né? Por exemplo, então, ou ele é cego total e não enxerga nada, tudo escuro, ou ela tem só aquela percepção de luz, mas sem definição alguma. A classificação B2 são atletas com percepção de vultos. Aí não é mais uma luz, é um vulto, né? Já cria uma determinada forma. E o B3 são atletas que conseguem definir imagens, né? Não são totalmente aí cegos, eles têm a deficiência visual, mas eles conseguem definir as imagens que eles estão visualizando. Então, se você pesquisou, com certeza você já sabe, já tem essas informações aí em seu caderno, né? Bom, continuando, realização de anotações, resumo das principais ideias, grifos no texto, anotações de palavras-chave, realização da leitura inicial ininterruptamente, logo depois, realizar a segunda leitura com pausas, destacando ideias, entendendo o significado das palavras. São dicas de leitura que eu já ofereci para você lá no início das nossas videoaulas, você lembra? Até eu acho que eu fiquei com umas 3 aulas consecutivas falando a mesma coisa para que você realmente praticasse essas dicas de leitura que são fáceis para que você possa absorver aí, elas te ajudam, né, a absorver as informações que você está lendo, tá? Então coloque em prática essas dicas de leitura. E a atividade 5 é ampliando o conhecimento. Vamos conhecer mais sobre os esportes
Paralímpicos. Aí vem aqui você sabia? Toda atividade, jogo, esporte, prática esportiva pode ser adaptada para atender à necessidade do praticante. Porém, somente algumas modalidades esportivas participam dos Jogos Paralímpicos, né? Embora a gente consiga adaptar, nem todas as atividades, não, melhor, nem todas as práticas esportivas fazem parte dos Jogos Paralímpicos. Então, eu trago aqui um texto: halterofilismo paralímpico, os mais fortes. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir fazer a leitura completa para você. Então, vamos lá. No halterofilismo, você lembra o que é halterofilismo? Daqui a pouco eu já mostro para você uma imagem. Competem homens e mulheres que possuem deficiência nos membros inferiores, como amputação de membros inferiores ou com lesão medular ou com paralisia cerebral. O halterofilismo estreou nos Jogos Paralímpicos em 64, em Tóquio. Somente a partir de 96 as mulheres entraram para a disputa. A modalidade é praticada hoje por mais de 100 países. O primeiro representante brasileiro foi Marcelo Mota, em Atlanta. Já em Sydney, o país contou com Alexander Whittaker, João Eusébio e Terezinha Mulato. Para a competição, essa é a única modalidade em que os atletas são categorizados por peso corporal, como no halterofilismo convencional. Os competidores precisam ter a habilidade de estender completamente os braços com não mais de 20 graus de perda em ambos cotovelos para realizar um movimento válido de acordo com as regras. Os atletas executam um movimento chamado supino, deitados em um banco. Cada competidor tem 3 tentativas. O maior peso levantado é considerado como resultado final. Durante a disputa, 3 árbitros avaliam as tentativas de levantamento de peso. A bandeira branca significa que o movimento foi válido e a vermelha inválido. O atleta precisa ter pelo menos 2 bandeiras brancas para que os quilos alçados sejam considerados. Assim, o atleta deve suportar o peso com os braços estendidos, posição inicial, até o comando do árbitro. Depois, descer a barra até encostá-la no corpo com uma parada evidente. Por fim, elevar a barra até a posição inicial. Falando assim parece fácil, né? Mas veja um vídeo depois, tenha curiosidade de ver, não é fácil não. Nos Jogos de Londres 2012, o iraniano Siamandi Rahman quebrou o recorde da história das Paralimpíadas ao levantar um peso de 280 quilos. Uau! Entre as mulheres, o maior peso registrado na competição foi de 165, levantado pela chinesa Hui Fanli, ouro em Pequim, em 2008. Olha só, hein? Vamos aqui. Então, halterofilismo, você já sabe, né? O que é um dos levantamentos aí de peso nos Jogos Paralímpicos. Eu acabei trazendo uma imagem aqui que não aparece tanto, mas você com certeza já lembrou qual é esse esporte de halterofilismo. Nas Olimpíadas ele é feito, né, por atletas que estão em pé. Neste caso aqui, os atletas estão deitados, como se fosse fazer supino. Tem aqui um vídeo para você ter a curiosidade aí de ver um vídeo do Comitê Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí depois tem mais outros 2 vídeos aqui, também um do Comitê Paralímpico e outro de uma reportagem Rede do Esporte, tá? De 2019. Assim que você puder, acesse, assista, tenha curiosidade aí de explorar um pouquinho mais o material que eu trago aqui para você. Curiosidade 2, texto 2. Esgrima em cadeira de rodas. Esgrima, né, nos Jogos Paralímpicos. Destinada a atletas com deficiência locomotora, a esgrima adaptada surgiu em 1953 e foi aplicada originalmente pelo médico alemão Ludwig Guttmann, o pai do movimento paralímpico. A modalidade, uma das mais tradicionais do mundo, é disputada desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos em Roma, em 1960.
Praticado por pessoas com amputações, lesão medular ou paralisia cerebral, a esgrima em cadeira de rodas é um esporte rápido e tenso, onde os atletas devem usar sua inteligência e raciocínio estratégico para vencer seu adversário, julgando o momento e a quantidade de ataques, assim como de movimentos defensivos. Em Londres, 2012, o gaúcho Giovanni Guissoni conquistou o primeiro ouro do Brasil em Jogos Paralímpicos. Os atletas são avaliados principalmente de acordo com a mobilidade do tronco. Eles podem ser classificados em 3 categorias. Categoria A, atletas com mobilidade no tronco, amputados ou com limitação de movimento. Categoria B, atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. Categoria C, atletas com tetraplegia, com comprometimento do movimento do tronco, mãos e braços. A categoria C é a mais severa e a menos comprometida. Já deu para perceber ali, né? Bom, e as provas? Nas provas de florete, pontua quem tocar a ponta da lâmina no tronco do rival. Na espada, faz o ponto quem toca a ponta da arma em qualquer parte acima da cintura do rival. E no sabre, qualquer toque com qualquer parte da lâmina acima do quadril do adversário vale ponto, tá bom? Então, você percebe aqui, se você se lembrar das regrinhas da esgrima convencional, aqui é bem parecida, né, com referente ao toque da arma aí que está sendo utilizada, no caso, florete, espada e sabre. Também trago aqui para você 2 vídeos do Comitê Paralímpico Brasileiro para você assistir aí uma disputa de esgrima em cadeira de rodas, tá? Então tenha curiosidade. Aí eu não vejo agora, é o Brasil contra, não sei se é a Inglaterra, não consigo ver o oponente aqui, tá bom? Mas assista. Então, após ler e assistir os vídeos, é importante que você assista para responder essas questões aqui. Reflita sobre a participação das pessoas com deficiência nos diversos esportes. Você acredita que o esporte paralímpico contribui para a inclusão das pessoas com deficiência? De que maneira isso acontece? Será que as pessoas com deficiência só podem participar de atividades que contenham esportes paralímpicos? Como ela pode participar de outras atividades? Qual é a importância dos esportes paralímpicos? Então, diante do que a gente viu nas aulas aqui, nas videoaulas, diante do que você já aprendeu nos anos anteriores sobre esportes paralímpicos, sobre brincadeiras de jogos inclusivos, né? Converse também com o seu professor ou professora de educação física, com seus colegas, é muito interessante que você troque informações com eles e depois você responde aqui essas 3 questões, tá bom? Bom, faça os registros das atividades propostas pelo seu professor ou professora de educação física, faça registros aqui das atividades propostas em nossas videoaulas, registre a sua prática quando tiver aquela atividade prática, lembre de registrar também e enviar para o seu professor ou professora de educação física. As recomendações que eu deixo aqui é que você faça exercícios físicos com sua família e amigos. Olha só que legal, né? Você já teve essa experiência aí na escola, na pirâmide humana, nas aulas de ginástica? Eu acredito que sim. Então, seria muito interessante você colocar em prática o conhecimento que você adquire na escola com as aulas de educação física, tá? Bom, faça as anotações em seu caderno, cumpra com os combinados aí que você tem, que você fez com o seu professor ou professora de educação física, referências da aula de hoje. Eu fico por aqui, eu aguardo você na próxima aula. Até a próxima!